Bom dia, paz de Cristo, para os meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje eu vou falar da oração que Moisés fez. Sim, e ele nessa oração, ele pede uma coisa muito importante. Ele pede maturidade e sabedoria. Ele pede aí para que o Senhor o ensine. Vamos então pedir a você que se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Vamos então à leitura do texto principal, Salmo de número 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Bom, este salmo é de autoria de Moisés. Nesse salmo, Moisés faz uma oração a Deus. Ele é um homem de Deus e ele clama a Deus em oração. Bom, e esse clamor, essa oração de Moisés, ele pede algo muito importante. Ele pede para que Deus ensine a contar os dias, para que ele alcance coração sábio. Bom, esse salmo aqui, ele traz duas revelações. Ele fala também, sabe, de maturidade e sabedoria. Bom, vamos definir aqui a palavra maturidade. Maturidade é uma condição de plenitude, é uma habilidade adquirida, é um estágio adulto, ou seja, eu preciso de maturidade. Sim, a maturidade fala da minha experiência. Bom, e vamos agora definir a palavra sabedoria. A sabedoria é a arte de viver a vida com a perspectiva da palavra de Deus. E agora, Moisés ele fala para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Bom, nós não podemos, sim, cometer os mesmos erros que cometemos ontem. Os erros de ontem não podem ser repetidos hoje. As fraquezas, nossas fraquezas de ontem não podem se repetir hoje. As nossas derrotas de ontem não podem se repetir hoje. Então, Moisés está, sabe, atento a isso. Então ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em Êxodo capítulo 20, versículo 19, Moisés ele fez algo que Deus não mandou. Ao descer da montanha, ele quebra as duas tábuas, sabe, escritas pelo dedo de Deus. Por quê? Porque Deus falou para ele: ó, desce do monte agora, porque o teu povo se corrompeu. E ele quebra aquelas duas tábuas da lei na descida do monte. Deus não falou para ele quebrar nada, Deus apenas falou para ele descer. Então foi um erro que Moisés cometeu. Bom, o segundo erro que Moisés cometeu está em Números, capítulo 20, do versículos 7 ao 11, quando Deus fala para Moisés apenas para ele falar a rocha. Fala a rocha, tá? Que ela vai então dar água para o povo. Moisés irado, Moisés faz o que Deus não mandou ele fazer. Ele fere a rocha duas vezes. Isso aí não poderia acontecer. Então agora, sabe, Moisés ele alcança o quê? Maturidade e sabedoria. Moisés agora, sabe, ele não quer mais cometer os erros do passado. Não, os erros do passado, eu quero firmar essa palavra. Os erros do passado não podem se repetir
agora. Não, que os erros do passado não podem acontecer agora. Os nossos erros de ontem não podem se repetir hoje. As nossas fraquezas de ontem não podem se repetir hoje. As nossas derrotas de ontem não podem se repetir hoje. Então nós precisamos fazer o quê? A oração que Moisés fez. Sim, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Bom, você sabe, a vida é curta, sabe? E nos ajuda a usar o pouco tempo que temos de maneira sábia. Nós não contamos os dias que estão adiante de nós não temos essa capacidade, mas nós podemos contar os dias que já passaram, sabe? E os dias que nós estamos vivendo. Então, que esses dias que nós estamos vivendo, sabe? Sejam dias de sabedoria, sejam dias de maturidade, sabe? Sejam dias de sabedoria e sejam dias de maturidade. Então, vamos avançar e fazer essa oração que Moisés fez. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém? Que assim seja. Glórias a Deus.